Vamos falar hoje sobre um assunto muito sério que gera muito sofrimento: crises ou ataques de pânico. Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre isso e como sair da crise de pânico. Eu sou a doutora Júlia Cury, médica pelo UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas do UFMG, mestre e doutora em medicina molecular pela UFMG. Então fique comigo até o final, que você vai aprender tudo sobre o que é e como sair das crises de pânico. Vamos começar entendendo por que essa tal de crise de pânico existe. Ela não é uma vilã completa. Lá quando o homem existia na época das cavernas e precisava sobreviver aos ataques dos grandes animais, ele, por exemplo, quando via um leão, tinha que ativar o sistema nervoso simpático do seu organismo, que é aquele que prepara para lutar ou para fugir. Então, o que esse sistema nervoso simpático faz? Ele aumenta o medo, a ansiedade, faz com que as pupilas dilatem para você enxergar melhor aquele animal, estreita a sua visão, para que você foque só naquele animal e desconsidere os outros estímulos ao redor, tire mais o sangue de órgãos e de extremidades que não são necessários e coloquem nos seus membros e músculos para você correr ou lutar, ficar mais forte naquele momento. Então, tudo isso o sistema nervoso simpático faz e isso é bom. Isso te faz lutar ou fugir para sobreviver. Só que o que aconteceu ao longo do tempo? Hoje, a gente não tem mais ameaça de leões para te comer, mas a gente tem preocupações intensas, contas a pagar, medos de doença, de morte, problemas nos relacionamentos, problemas no trabalho, e isso pode gerar uma ansiedade. Quando a ansiedade é patológica, ou seja, atrapalha você funcionar no seu dia a dia, a gente fala que é um transtorno de ansiedade. E um dos transtornos de ansiedade é o transtorno do pânico, em que a pessoa tem crises de pânico que já não são mais desencadeadas por um fator específico, elas são espontâneas. Então não tem nada acontecendo, por exemplo, você pode estar dentro da sua casa assistindo televisão e ter uma crise de pânico. Isso gera muito sofrimento, porque as pessoas começam a evitar de sair de casa ou fazer coisas diferentes com medo de ter crise de pânico em locais em que seja difícil de receber ajuda. E elas sempre ficam com medo de ter a próxima crise, porque já que normalmente não tem um fator desencadeante, elas não conseguem evitar os gatilhos, né? Já que não tem gatilhos, não conseguem evitar esses gatilhos para evitar a crise de pânico de acontecer. Por isso que é bom a gente saber o que fazer para aliviar essa crise na hora que ela aconteça, porque normalmente é difícil de evitar essa crise de aparecer. Só que crise de pânico não acontece exclusivamente no transtorno do pânico. Ela pode acontecer na depressão, no transtorno de ansiedade generalizada, em outras doenças psiquiátricas, mas aí ela normalmente tem um fator desencadeante, ela é secundária a outra doença, e não primária como no transtorno do pânico. Mas vamos entender o que é uma crise ou ataque de pânico. É um medo e uma ansiedade muito intensos que começam em poucos minutos, atinge um pico em mais ou menos 10 minutos e acaba em no máximo 20 a 30 minutos. Então é um ataque muito agudo e muito intenso de ansiedade, diferente de uma ansiedade mais contínua, caracterizada por muitas preocupações. O ataque de pânico não, ele é muito intenso, muito agudo e dura poucos minutos. E durante essa onda que é o ataque de pânico, a gente tem uma hiperativação do sistema nervoso simpático, que é aquele que eu expliquei lá no começo, que te faz ser responsável por lutar ou fugir. Então você fica hiperativado, você fica hiperalerta, hipervigil e com muito medo. Quais são os sintomas principais da crise de pânico? Aumento de sudorese, fica suando muito, muitos tremores, a pupila fica dilatada, o coração acelera, fica com falta de ar, porque a respiração fica curta e superficial. Tem gente que tem sensação de que está morrendo, de que vai infartar, vai ter um ataque cardíaco ou que está perdendo o controle. Pode ter sensação de desmaio, pode ter despersonalização
e desrealização, que é uma sensação de estranhamento em relação a si mesmo ou em relação ao mundo externo, como se estivesse estranhando o lugar onde está ou estranhando a si mesmo. Todos esses podem ser sintomas de crise de pânico ou de ataque de pânico. Mas, como a gente já sabe que um ataque de pânico é desencadeado por hiperativação do sistema nervoso simpático, as ferramentas que a gente tem para aliviar esse ataque de pânico são justamente aquelas que ativam o sistema nervoso oposto, que é o parasimpático, que vai trazer a calma, o relaxamento, a tranquilidade. E como que a gente ativa o parasimpático? Eu tinha explicado para você que quando a gente ativa o simpático, a gente estreita a nossa visão. Então, uma das formas de aliviar a crise de pânico ativando o parasimpático é ampliar o seu campo de visão. Então, você vai olhar para vários lados, pode pegar até um objeto, como uma garrafa, por exemplo, e transferir de uma mão para outra e ir olhando para ela, fazer um movimento alternado com os seus dois lados do corpo, por exemplo, fazer assim com as mãos, ou assim, e olhando para os dois lados. Isso ajuda a ampliar seu campo visual, fazendo com que ative mais o parasimpático. E isso é muito simples de ser feito durante uma crise, um ataque de pânico. Uma outra dica muito poderosa é respirar de forma lenta e profunda, porque o sistema nervoso simpático faz com que você respire rápido e superficial. Mas quando você respira de forma lenta e profunda, você ativa o sistema nervoso parasimpático. E aí você começa a se acalmar. Uma outra dica muito poderosa é colocar sua atenção, o seu foco nos estímulos externos, para você tirar o foco do que está acontecendo dentro do seu corpo. Porque quanto mais você foca nos sintomas corporais, mais eles amplificam. Se você estiver prestando atenção que seu coração está muito acelerado, ele vai acelerar ainda mais, porque você retroalimenta a sua ansiedade e a ansiedade aumenta os batimentos cardíacos. Mas se você parar de prestar atenção no que você está sentindo, nos seus sintomas corporais, e colocar o seu foco, a sua atenção no meio externo, você vai se acalmando naquele momento. Então, comece a descrever os objetos ao seu redor. O que você está vendo, a cor, o que é aquilo ali, o brilho daquilo, o que aquilo significa. Observe as pessoas andando na rua, descreva essas pessoas, todas as características. Observe também os sons ao seu redor, o que você está escutando naquele momento. Observe o que você consegue sentir pelo seu tato. Observe o que você consegue cheirar. Coloque algo na sua boca e sinta o paladar, sinta o gosto e preste atenção ali nesse gosto, em todas as nuances daquele alimento. Tudo isso vai tirar o seu foco do seu mundo interior e colocar o seu foco no mundo externo, ativando o sistema nervoso parasimpático. E outra dica fundamental é sair do ambiente onde você estava quando a crise de pânico foi ativada. Por quê? Porque o seu cérebro, a sua mente, associa o medo, o pânico ao ambiente em que você estava. Inconscientemente, você não tem essa noção. Mas quando você sai daquele ambiente e vai para outro lugar, você se acalma mais facilmente. E lembre-se de que a crise de pânico tem o formato de onda, atinge um pico e passa. Nunca ela vai ser capaz de te causar morte, infarto, parada cardíaca, te enlouquecer. Só o fato de saber isso, que ela vai vir e vai passar, e não vai ser capaz de prejudicar o seu corpo físico, isso já vai te deixar mais calmo e vai fazer com que você pare de ter medo de ter a próxima crise, porque o medo de ter a próxima crise faz com que aumente a probabilidade de ter uma próxima crise mesmo, porque retroalimenta a sua ansiedade. Então lembre-se que a crise é sempre autolimitada e não é capaz de causar nenhum dano à sua saúde física ou mental. Você vai ter uma crise e ela vai passar. Muito importante também falar que se você não estiver conseguindo controlar suas crises de pânico, se elas estiverem aumentando, se estiverem te prejudicando muito, você tem que procurar auxílio de um profissional de saúde mental, de um psiquiatra e de um psicólogo, porque talvez sejam necessários terapia e uma medicação também que vai evitar de acontecer novas crises e aliviar os sintomas na hora de uma crise.
Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você achou útil, compartilhe muito para ajudar todas as pessoas que precisam e que você ama. Aproveita também, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo no canal. Até a próxima!